Continuar aqui com o livro Estudo de Levíticos, Mactosh. A partir desse ponto, o sangue da expiação é levado para dentro do véu. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Na verdade, aqui temos uma exibição admirável. O sangue da expiação é levado para dentro do véu, ao lugar santíssimo, e espargido sobre o trono do Deus de Israel. A nuvem da presença divina estava ali. E a fim de que Arão pudesse comparecer na presença imediata da glória e não morrer, a nuvem do incenso elevava-se e cobria o propiciatório, sobre o qual o sangue da expiação devia ser espargido 7 vezes. O incenso aromático moído representa o bom odor da pessoa de Cristo. O odor suave do seu precioso sacrifício. Abre aspas. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Versículo 14 e 15. 7. 7 é o número perfeito. E a aspersão de sangue 7 vezes diante do propiciatório ensina-nos que qualquer que seja a aplicação do sangue de Cristo, seja a coisas, a lugares ou a pessoas, é perfeitamente apreciada na presença divina. O sangue que assegura a salvação da igreja, a casa do verdadeiro Arão. O sangue que assegura a salvação da congregação de Israel. O sangue que garante a restauração final e a bem-aventurança de toda a criação foi oferecido perante Deus, espargido e aceito segundo toda a perfeição, fragrância e preciosidade de Cristo. No poder desse sangue, Deus pode cumprir todos os desígnios eternos de graça. Pode salvar a igreja e elevá-la às alturas de glória e dignidade, a despeito de todo o poder do pecado e de Satanás. Pode restaurar as tribos dispersas de Israel. Pode unir Judá e Efraim. Pode cumprir todas as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó.
pode salvar e abençoar incontáveis milhões de gentios, pode restaurar e abençoar a vasta criação, pode permitir que os raios da sua glória iluminem o universo para sempre, pode mostrar à vista dos anjos, dos homens e dos demônios a sua glória eterna, a glória do seu caráter, a glória da sua natureza, a glória das suas obras, a glória do seu governo. Tudo isto ele pode fazer e fará, mas o único pedestal em que assenta para sempre este admirável edifício de glória é o sangue da cruz. Esse sangue precioso, prezado leitor, que, que fala de paz, paz divina e eterna, à consciência e ao coração, na presença da santidade infinita. O sangue que é espargido sobre a consciência do crente foi espargido 7 vezes perante o trono de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais valor e importância descobrimos no sangue de Jesus. Se olhamos para o altar de bronze, encontramos ali o sangue. Se olhamos para a pia de cobre, ali encontramos sangue. Se olhamos para o altar de ouro, lá encontramos o sangue. Se olhamos para o véu do tabernáculo, encontramos o sangue ali. Mas em nenhum outro sítio encontramos tão preciosas lições sobre o sangue como dentro do véu, perante o trono do Senhor, na imediata presença da glória divina. Abre aspas. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Fecha aspas. Encontramos sempre a mesma verdade. É preciso entender e preciso atender aos direitos do santuário. É preciso que os átrios de Jeová, bem como o seu trono, deem testemunho do valor do sangue. O tabernáculo, no meio das imundícias de Israel, tem de estar protegido por todos os lados pelos recursos divinos da expiação. Em todas as coisas, o Senhor cuidava sua própria glória. Deixa eu ler de novo. Em todas as coisas, o Senhor cuida da sua própria glória. Os sacerdotes e o seu serviço, o lugar de culto e tudo que nele havia, subsistem pelo poder do sangue. O santo de Israel não podia ficar nem por um momento no meio da congregação se não fosse o poder do sangue. Era isto que lhe permitia habitar, atuar
e reinar no meio de um povo que sempre errava. Abre aspas. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 17. Arão tinha de oferecer um sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Só podia entrar no santuário no poder do sangue. No versículo 17, temos um símbolo da expiação de Cristo em sua aplicação à igreja e à congregação de Israel. A igreja entra agora, abre aspas, no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Quanto a Israel, o véu está ainda posto sobre seus corações, 2 Coríntios 3. Eles estão ainda à distância, ainda que mediante a cruz podem obter o perdão e ser restabelecidos quando se voltarem para o Senhor. Propriamente falando, todo o período atual é para eles o dia da expiação. O verdadeiro Arão entrou no céu com seu próprio sangue para agora comparecer na presença de Deus por nós. Dentro em pouco sairá dali para fazer com que a congregação de Israel entre no pleno gozo dos resultados da sua obra consumada. Entretanto, a sua casa, quer dizer, todos os verdadeiros crentes, estão ligados consigo, tendo ousadia para entrar no santuário, havendo sido trazidos para perto pelo sangue de Jesus. Versículo aqui. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Versículos 18 e 19. Assim o sangue da expiação era espargido por toda parte, desde o trono de Deus, dentro do véu, até ao altar que estava no átrio da congregação. Dá uma pausa. O caminho ao lugar santíssimo está aberto por meio do sangue de Cristo. Abre aspas. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes,
porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, de 23 a 28. Só há um caminho para o lugar santíssimo, e é um caminho espargido com sangue. É inútil tentar entrar por qualquer outro. Os homens podem esforçar-se por entrar nele, por meio da oração ou por direito de aquisição. Entrar por atalho de ordenações ou por uma vereda formada em parte por ordenações e em parte por Cristo. Mas é inútil. Deus fala de um caminho, e um só. E esse caminho foi aberto de par em par pelo véu rasgado do corpo do Salvador. Por esse caminho tem passado os milhões de salvos de século para século. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, santos em todos os séculos, desde Abel, têm trilhado esse bendito caminho e encontrado, por ele, acesso seguro e indisputável. O único sacrifício da cruz é divinamente suficiente para todos. Deus não pede mais, nem aceita menos. Acrescentar-lhe algo é lançar desonra sobre aquilo em que Deus declara achar agrado. Sim, em que ele é infinitamente glorificado. Reduzi-lo, seja no que for, é negar a culpa e ruína do homem e ultrajar a justiça e majestade da eterna Trindade. O bode Azazel. Só um momento. O bode Azazel. Abre aspas. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados.
e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Aqui temos, pois, a segunda ideia ligada com a morte de Cristo, a saber, o perdão completo e final do povo. Se a morte de Cristo constitui o fundamento da glória de Deus, constitui também a base do perfeito perdão dos pecados dos que põem nela a sua confiança. Este segundo objetivo é, bendito seja Deus, apenas uma aplicação secundária. É e inferior de expiação. Embora os nossos corações nécios sejam propensos a considerá-la como o aspecto mais elevado da cruz. Isto é um erro. A glória de Deus está em primeiro lugar, a nossa salvação em segundo. Manter a glória de Deus era o objetivo principal e querido do coração de Cristo. Ele seguiu este objetivo desde o princípio ao fim com propósito definido e resoluta fidelidade. Abre aspas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Abre aspas. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. João 13:31-32. Mais um versículo. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. E com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Isaías 49, versículo 1 ao 3. A glória de Deus era, pois, o objetivo supremo do Senhor Jesus Cristo, na vida e na morte. Viveu e morreu para glorificar o nome de seu Pai. A igreja perde alguma coisa com isto? De modo nenhum. E Israel, tampouco. Mas, e os gentios? Também não. A sua salvação
A sua salvação e bem-aventurança não podiam estar melhor asseguradas do que sendo parte da glória de Deus. Escutai a resposta divina dada a Cristo, o verdadeiro Israel, na passagem sublime que acabamos de citar. Pouco é que sejas, abre aspas, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a prazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para teres a minha salvação até a extremidade da terra. Fecha aspas. E não é preciso sabermos que Deus é glorificado pela abolição dos nossos pecados? Podemos perguntar: onde estão os nossos pecados? Onde estão os nossos pecados? Foram tirados como? Foram tirados como? Pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo qual Deus foi glorificado para toda a eternidade. E assim é. Os dois bodes do dia da expiação dão-nos o duplo aspecto de um único ato. Nos vemos como é mantida a glória de Deus. No outro, vou ler de novo aqui. Num, vemos como é mantida a glória de Deus. No outro, como são tirados os pecados. Um é tão perfeito como o outro. Pela morte de Cristo, nós somos inteiramente perdoados e Deus é perfeitamente glorificado. Existe um só ponto pelo qual Deus não haja sido glorificado na cruz, nem sequer um. Tampouco há um ponto sequer em que não estamos perfeitamente perdoados. Digo nós, porque ainda que a congregação de Israel seja o objetivo primário contemplado na formosa e admirável ordenação do bode expiatório, todavia pode dizer-se, sem reserva, que toda a alma que crê no Senhor Jesus Cristo está tão perfeitamente perdoada como Deus é perfeitamente glorificado pelo sacrifício da cruz. Quantos pecados de Israel levava o bode expiatório? Todos. Palavra preciosa. Não ficava nenhum. E para onde os levava ele? A uma terra solitária. Uma terra onde nunca se poderiam encontrar, porque não havia ninguém para os procurar. Seria possível que um sacrifício fosse mais perfeito? Seria possível obter um quadro
mais real do sacrifício consumado de Cristo sob o seu primário e secundário aspecto, era impossível. Podemos contemplar um tal quadro com intensa admiração e, contemplando-o, exclamar, abre aspas, em verdade, aqui andou o pincel do mestre, fecha aspas. Uma pausa. Todos os nossos pecados estão perdoados. O leitor sabe que todos os seus pecados estão perdoados segundo a perfeição do sacrifício de Cristo, se simplesmente crê no seu nome, estão perdoados. Estão tirados para sempre. Não diga, como dizem tantas almas ansiosas, temo não experimentar o perdão. Em todo o Evangelho não existe uma palavra como experimentar. Não somos salvos por nossas experiências, mas por Cristo. E para ter a Cristo em toda a sua plenitude e preciosidade, é preciso crer. Crer somente. E qual será o resultado? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Hebreus 10, versículo 2. Note-se esta expressão. Nunca mais teriam consciência de pecados. Este deve ser o resultado, visto que o sacrifício de Cristo é perfeito, tão perfeito que Deus é glorificado nele. É, pois, evidente que a obra de Cristo não necessita que se lhe acrescente a experiência para ser perfeito. Podíamos, podíamos, da mesma maneira, dizer que a obra da criação não era completa Tá, antes de Adão. Oba! sua voz tá dando umas osciladinhas aí. Tá baixando, aumentando. Para os outros também tá assim? Tá dando. Verdade. Verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Será que a internet está. Tá dando para me ouvir bem agora aí? Agora sim. Abaixa, aumenta. É mesmo. É que tô com a posição só aqui, mas vamos ver. Então vou pegar aqui, né?
essa parte. Obrigado, viu? Se tiver qualquer falha aí, pode dizer. É, pois, evidente que a obra de Cristo não necessita que se lhe acrescente a experiência para ser perfeita. Podíamos, da mesma maneira, dizer que a obra da criação não era completa antes de Adão a ter realizado no jardim do Éden. É verdade que ele a realizou, mas o que foi que ele realizou? Uma obra perfeita. Desejamos que esta seja desde agora a experiência do leitor, se é que não o foi antes, que possa agora e sempre descansar com toda a simplicidade naquele que, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E como são eles santificados? É por realização? De modo nenhum. Então, é pela obra perfeita de Cristo. Oscilou agora, irmãos? Agora ficou boa, Adão. Certo. A consumação disto com respeito a Israel. Havendo diligenciado, infelizmente com tanta fraqueza, desenrolar a doutrina exposta neste maravilhoso capítulo, até onde Deus me tem dado luz para o fazer. Quero apenas chamar a atenção do leitor para mais um ponto, antes de concluir. Encontra-se na seguinte passagem. Abre aspas. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. Os versículos aqui de 29 a 31. Isto terá o seu pleno cumprimento dentro em pouco no remanescente salvo de Israel, como foi predito pelo profeta Zacarias, abre aspas, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz. Fecha aspas, abre aqui o parente, num lugar, abre aspas, nem espessa escuridão, noutro. Haverá nem luz em um lugar, nem espessa escuridão no outro. Continua aqui.
abre aspas, mas será um dia, abre parêntese, o sábado verdadeiro e ansiosamente esperado, fecha parêntese, conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Naquele dia, se gravará sobre as campainhas dos cavalos: Santidade ao Senhor. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulos de 12 a 14. Isso que ele faz um resumo. Que dia aquele será? Não admira que se mencione com tanta frequência na passagem acima citada. Será um brilhante sábado de repouso, quando o remanescente, em pranto, se reunir no espírito de verdadeira penitência, em redor da fonte aberta e entrar no gozo dos resultados finais do grande dia da expiação. Eles afligirão as suas almas, sem dúvida, porque como poderão proceder de outro modo quando fixarem o olhar contrito naquele a quem transpassaram? Mas, ó, que sábado eles terão! Jerusalém terá uma época transbordante de salvação depois da sua longa e triste noite de dor. As suas desolações serão esquecidas e seus filhos restabelecidos nas suas antigas moradas. Tirarão as suas harpas dos salgueiros e cantarão outra vez os suaves salmos de Sião, à sombra aprazível das suas vinhas e figueiras. Bendito seja Deus. O tempo está próximo. Cada pôr do sol nos aproxima mais desse feliz sábado. A palavra é, abre aspas, eis que presto venho, e em redor de nós tudo parece dizer-nos: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Ezequiel, capítulo 12, versículo 23. Sejamos vigilantes, vigiemos e oremos. Conservemo-nos puros da contaminação do mundo. E assim, o espírito do nosso entendimento, os afetos dos nossos corações e a experiência das nossas almas estarão prontos para receber o noivo celestial. O nosso lugar no tempo presente é fora do arraial. Graças a Deus por ser assim. Seria uma perda indizível estar dentro dele. A mesma cruz que nos trouxe para dentro do véu lançou-nos fora do arraial.
Cristo também foi lançado dele e nós temos a mesma posição. Porém, ele foi recebido acima no céu e nós estamos ali com ele. Não será uma bênção estarmos fora de tudo que rejeitou o nosso bendito Senhor e Mestre? Certamente que é. E quanto mais conhecermos este presente século mau, tanto mais agradecidos seremos por termos o nosso lugar fora do mundo com Jesus. O que é que os irmãos acham? A gente vai pegar o capítulo 17, e acho que a gente já leu bastante, né? Muita informação. A gente poderia dar uma paradinha, apesar de não ter chegado aqui o horário, falta uns 7 minutos, 6 a 7. O que é que os irmãos acham? Quer iniciar aqui o 17 ou a gente dá uma paradinha aqui agora? Por mim, tudo bem, a gente pode dar uma parada. Pronto. Então, próxima reunião, se o senhor permitir, a gente segue aqui o capítulo 17. A vida pertence ao Senhor. Então, pronto, irmão. Só um momento.